Quando falamos em diabetes, muita gente pensa que o problema se resume apenas a controlar os níveis de açúcar no sangue. Mas a verdade é que o diabetes vai muito além disso. Essa doença silenciosa e traiçoeira exige disciplina, vigilância e uma mudança completa de hábitos. E o que poucos entendem é que, em muitos casos, não são apenas os alimentos que colocam a saúde em risco, mas também pequenas atitudes do dia a dia que, repetidas por meses ou anos, acabam se tornando verdadeiros detonadores de complicações graves. É por isso que entender o que um diabético não deve fazer é tão importante quanto conhecer o que ele deve incluir na alimentação. Porque são justamente esses erros escondidos, muitas vezes cometidos sem perceber, que aceleram o processo de destruição do organismo, trazendo problemas sérios nos olhos, nos rins, no coração e até nos nervos. Um dos erros mais perigosos é pular refeições. Pode parecer algo simples e inofensivo, mas quando um diabético deixa de se alimentar em horários regulares, o corpo entra em um estado de instabilidade. Sem o combustível adequado, o organismo começa a sofrer oscilações violentas nos níveis de glicose, que podem despencar de repente, causando crises de hipoglicemia, tontura, tremores, desmaios e até risco de morte. Em outros momentos, essas oscilações fazem a glicemia disparar para níveis muito altos, gerando o efeito contrário, conhecido como hiperglicemia, que também é extremamente perigosa. Esse vai e vem descontrolado desgasta os órgãos internos, acelera inflamações e aumenta a probabilidade de complicações a longo prazo. Ou seja, aquilo que muitos acreditam ser uma forma de segurar o açúcar pode, na verdade, ser um dos maiores inimigos de quem convive com o diabetes. Outro comportamento comum, mas extremamente prejudicial, é consumir carboidratos simples e açúcares escondidos no dia a dia. Não estamos falando apenas do açúcar de mesa, mas de alimentos industrializados que parecem inofensivos, como sucos prontos, refrigerantes, bolachas recheadas, pães brancos e até aquele café adoçado várias vezes ao dia. O problema é que esses alimentos têm um poder destrutivo silencioso. Eles entram rapidamente na corrente sanguínea, elevando a glicemia em questão de minutos, o que sobrecarrega o pâncreas e aumenta ainda mais a resistência à insulina. Além disso, esses produtos processados estimulam processos inflamatórios crônicos no corpo, que atacam diretamente os rins, o coração e os vasos sanguíneos, favorecendo a aterosclerose e aumentando os riscos de infarto e derrame. A longo prazo, esse descuido pode cobrar um preço altíssimo, porque cada pico de açúcar é como um ataque ao corpo que deixa marcas profundas e permanentes. O sedentarismo é outro grande inimigo silencioso. Deixar de praticar exercícios físicos significa dar ao diabetes a chance de avançar mais rápido. O corpo humano foi feito para se movimentar, e quando isso não acontece, o metabolismo desacelera, a gordura se acumula e a resistência à insulina aumenta de forma perigosa. Quem passa longos períodos sentado sem atividade regular dá espaço para o descontrole glicêmico, para o ganho de peso e para complicações cardiovasculares. Em contrapartida, quando o diabético pratica exercícios, mesmo que moderados, como caminhadas diárias, dança ou musculação adaptada, o organismo responde de forma positiva. A glicose no sangue diminui naturalmente, os músculos ficam mais sensíveis à insulina e o risco de complicações é reduzido. Ou seja, ignorar o exercício físico é como abrir as portas para o avanço silencioso da doença. Um erro que muitos negligenciam, mas que pode ser fatal, é não cuidar adequadamente dos pés. Para quem não tem diabetes, um pequeno corte, bolha ou arranhão pode cicatrizar sem grandes problemas. Mas para um diabético, esses pequenos ferimentos podem se transformar em úlceras profundas, infecções graves e até amputações. Isso acontece porque o diabetes compromete a circulação sanguínea e danifica os nervos, reduzindo a sensibilidade nos pés. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que está com uma ferida, e quando descobre, o problema já está muito avançado. Andar descalço, usar sapatos apertados ou simplesmente ignorar os cuidados diários com os pés é um dos erros mais perigosos. A prevenção é simples, mas exige disciplina. Inspecionar os pés todos os dias, usar calçados adequados
e procurar atendimento médico diante de qualquer sinal suspeito. E, por fim, um dos erros mais graves e, infelizmente, comuns é abandonar ou descuidar do tratamento médico. Muitos diabéticos, ao verem que a glicemia está aparentemente controlada, acreditam que podem deixar a medicação de lado. Outros não realizam os exames periódicos, acreditando que, se não estão sentindo nada, significa que está tudo bem. Mas o diabetes é traiçoeiro. Os danos acontecem em silêncio, sem sintomas evidentes. E quando o corpo finalmente dá sinais, em muitos casos as complicações já estão em estágio avançado. Seguir as orientações médicas, manter consultas regulares e realizar exames de rotina não são detalhes opcionais. São medidas de sobrevivência para quem deseja viver com qualidade e evitar consequências irreversíveis. Então, depois de entender todos esses pontos, fica claro que o maior perigo para quem tem diabetes não está apenas no que se come, mas principalmente no que se deixa de fazer. O corpo de um diabético é como uma máquina que exige manutenção constante, e qualquer descuido pode acelerar o desgaste dessa engrenagem tão delicada. Pular refeições, consumir carboidratos simples sem perceber, viver de forma sedentária, ignorar os cuidados básicos com os pés e abandonar o acompanhamento médico não são erros pequenos. São verdadeiras armadilhas que abrem caminho para complicações graves, como cegueira, insuficiência renal, problemas no coração e até amputações. É justamente por isso que cada escolha, cada hábito diário e cada cuidado precisa ser levado a sério. Porque no caso do diabetes não existe meio termo. Ou se cuida agora ou paga o preço depois. E é aqui que entra a sua responsabilidade. Se você chegou até este ponto do vídeo, significa que já está um passo à frente de milhões de pessoas que continuam repetindo os mesmos erros sem perceber. Então, aproveite esse conhecimento e transforme sua vida a partir de hoje. Comece ajustando sua rotina, valorize sua saúde e não permita que o diabetes dite o ritmo do seu futuro. E se esse conteúdo abriu seus olhos e trouxe informações que você não conhecia, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais vidas poderão ser salvas do avanço silencioso dessa doença. Agora me diga nos comentários, desses erros que eu citei, qual você já cometeu ou já viu alguém cometer? A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que podem transformar vidas.